Salve Maria! Sua pregação já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like no vídeo e compartilhar essa pregação com seus amigos para abençoar o dia deles. Lembrando que o nosso canal é patrocinado pela Loja do Criador, lá você encontra terços maravilhosos para você e também para presentear quem você ama. O link da loja está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus te abençoe. Amém. Mateus capítulo 20, versículo 25. Jesus, porém, o chamou e lhes disse: sabeis que os chefes das nações as subjugam e que os grandes as governam com autoridade. Não seja assim entre vós. Todo aquele que quiser tornar-se grande entre vós, se faça vosso servo. E o que quiser tornar-se entre vós o primeiro, se faça vosso escravo. Assim como o Filho do Homem veio para ser servido, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por uma multidão. Palavra da salvação. Aplauda a palavra de Deus. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você quer ter vida séria com Deus, sim ou não? Sim. O que nós vamos falar aqui agora é essencial para quem quer ter uma vida séria com Deus. Ontem nós já ouvimos, quem participou ontem, nós falávamos sobre autoconhecimento, falamos sobre vida de oração, falamos sobre ascese. Hoje vocês já ouviram uma bela pregação sobre as moradas de Teresa, que Deus nos envia, nos chama à profundidade com Ele. E agora eu vou falar com vocês, nós vamos meditar agora sobre algo muito importante, porque a vida com Deus não é só o que a gente precisa deixar, mas é o que a gente também precisa fazer. Porque tem muita gente que acha que vida com Deus é deixar isso, deixar aquilo. Quantos jovens aqui estão, e vida com Deus não é só deixar a balada, não é só deixar o cigarro, não é só deixar a droga, não é só deixar a bebida, não é só deixar o sexo fora do casamento. Não, isso tudo é importante e é o primeiro passo. Mas a vida com Deus, ela vai muito mais além do que isso. Amém? Amém. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero ir além. Eu quero ir mais longe. Portanto, a vida espiritual também é aquilo que nós precisamos fazer. E a isto nós damos o nome de quê, gente? Nós damos o nome de virtude. Nós não somos só chamados a abandonar pecados, mas nós somos chamados a fazer e exercitar as virtudes. Então eu diria que se você quer ser uma pessoa de Deus, você precisa ser uma pessoa virtuosa. Porque uma pessoa sem virtude, ela não pode agradar a Deus. Amém? Amém. Olha para quem está do seu lado e diga: eu quero que você seja virtuoso. Diga para ele: você precisa ser virtuoso. Amém? Amém? Ou seja, tem gente que não faz nada de errado, mas também não tem virtude. Então não adianta. Amém? E eu quero ensinar uma virtude aqui. Eu só quero ensinar hoje uma. E se você aprender esta uma, você vai crescer muito na sua espiritualidade com Deus. Se você aprender esta uma, você vai abalar o inferno. É claro que a virtude que eu não vou ensinar aqui agora não é a mais importante. Porque a Bíblia diz que a virtude mais importante é a virtude do amor.
Paulo vai dizer que eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver amor, de nada vale. Essa é a virtude mais importante que tem. Mas na base de tudo precisa ter outra virtude. E a esta nós damos o nome de humildade. Como é importante ter humildade. Ontem nós falávamos sobre o autoconhecimento, e o autoconhecimento só é profundo, só é eficaz quando ele se transforma em humildade. E Jesus falou muito sobre a humildade. E Jesus pregou muito a favor da humildade. Porque nós temos uma tendência maligna dentro de nós. Nós somos orgulhosos por natureza. Se você parar para pensar, qual foi o pecado de Lúcifer? Lúcifer foi criado por Deus. Lúcifer era um anjo bom. Só que de repente, ele era tão bom, ele era tão grande, que ele começou a olhar para Deus e a dizer: eu posso ser maior do que ele. E Lúcifer teve a coragem de dizer, segundo a tradição da igreja, não servirei. Ou seja, a criatura ficou com tanta arrogância, com tanto orgulho dentro de si, que ela chega ao ponto de dizer para o Criador: eu não servirei. E isso é a maior atitude de orgulho. Portanto, Lúcifer cai do céu por orgulho. Adão e Eva pecam por quê? Por orgulho. Porque a serpente chega para eles e diz: se vocês comerem daquele fruto, vocês se tornarão como deuses. Olha isso. Vocês se tornarão conhecedores do bem e do mal. Veja que na raiz de todos os nossos pecados há o pecado de orgulho. Nós nos achamos maiores do que nós somos. O texto que eu acabei de ler, Jesus está falando para os discípulos: veja como que é o mundo. No mundo todos querem ter poder, no mundo todos querem ser grandes, mas com vocês eu não quero que seja assim. Aquele que quer ser grande tem que ser o menor. Aquele que quer ser servido, não, você tem que servir, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas o Filho do Homem veio para servir. Irmãos e irmãs, eis a grande virtude para quem quer ser santo, eis a grande virtude para quem quer entrar no céu. Você vai precisar ser humilde. E eu pergunto a você: você está disposto a isso, sim ou não? Sim. Mentiroso. Você quer ser humilde, sim ou não? Sim. Vou fazer outra pergunta então. Você quer ser humilhado? Você quer ser humilhado? Deixa eu fazer outra pergunta. Você quer ser desprezado? Então você não quer ser humilde. Nós vamos entender o que é humildade. Preste atenção. Qual é o nosso modelo de santidade? Santa Teresinha? São João da Cruz? Santa Teresa? São Francisco de Assis? Sim, todos eles nos ajudam, mas o nosso maior modelo de santidade é Jesus. Jesus era humilde, sim ou não? Diz a palavra que ele não se apegou à sua glória. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A 1 Colossenses vai dizer para nós: tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Imagina que o Pai, enquanto criava as coisas, o Pai olhava para Jesus e falava: tudo é para você. Tudo é por ti e para ti.
A humanidade foi feita por Ele e para Ele. O universo foi feito por Ele e para Ele. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Deus, Jesus, estava na glória do Pai. Jesus é Deus. Jesus é todo poderoso. Mas diz a palavra em Filipenses que Jesus não se apegou à sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo. Porque para um Deus descer para esta terra, Ele precisa se esvaziar, sim ou não? Ele se esvaziou e se fez um de nós, menos no pecado. Não existe ninguém que seja mais humilde que Jesus Cristo. Jesus é humilde, não se apegou à sua glória. Ele podia ter dito ao Pai: eu vou, mas eu preciso, eu sou o Deus Todo-Poderoso deste universo, eu tenho que descer, eu tenho que nascer em berço de ouro. Jesus nasce aonde? Jesus nasce onde comem os animais. Alguém aqui nasceu onde come animal? Um Deus nasce aonde comem animais. Esse Jesus, ele vive em pobreza, numa família simples de Nazaré, sem pompas, sem status. Esse Jesus é humilde quando nasce, é humilde quando vive, e é humilde quando morre. Porque não morre no palácio, não morre com honras e com pompas, mas morre humilhado no madeiro, nu. Nem esse paninho que a gente vê aqui tinha, nem esse paninho. Ele morreu nu numa cruz. E eis, irmãos e irmãs, o Cristo qual nós devemos seguir, o Cristo humilhado, o Cristo crucificado. Se você quer ser cristão, você vai ter que aprender a ser humilde como Ele foi. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu fico olhando a pregação protestante e me dá nojo. Me dá nojo porque este é o modelo de católicos, deveria ser o modelo de protestantes, mas me dá nojo porque o que eles pregam é totalmente contrário do que está aqui. O Cristo nasce em humildade, vive em humildade, morre em humildade, e eles pregam que você tem que ter, quanto mais abençoado você é por Deus, mais honra você tem, mais poder você tem, mais dinheiro você tem. É assim ou não é? Pelo menos lá no Brasil, quando passa os comercial desse povo, aí mostra a pessoa com a vida abençoada, os carrão, vida boa, prosperidade. E o termo é prosperidade. Quanto mais prosperidade você tiver, mais abençoado por Deus você será. Sendo que na vida de Cristo, quanto mais pobreza, quanto mais humilhação, mais a glória de Deus se fazia presente na vida deste homem. Qual é o Cristo que você quer seguir? O Cristo rico ou um Cristo pobre? Se você quiser seguir o Cristo rico, você vai ter que sair da igreja católica. Vai ter que ir para a igreja de Macedo. Agora, se você quiser seguir o Cristo pobre, você está na igreja certa, você está na igreja católica. Eis o Cristo da igreja católica, um Cristo humilde, um Cristo simples, um Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Amém. A virtude da humildade é a virtude dos santos. Não existe um santo que você conheça que não foi humilde. Não existe. E preste atenção. Quando nós falamos de humildade, nós falamos de humilhação. Por isso que eu perguntei para você: você quer ser humilde, mas você quer ser desprezado? Você quer ser humilhado? Não existe um santo da igreja católica que não foi humilhado e não foi desprezado. Vamos falar de Padre Pio de Pietrelcina. Conhece? Padre Pio foi humilhado e desprezado? O homem não tem culpa nenhuma que nas suas mãos começa a sair as chagas de Cristo. Do seu lado
primeiro sacerdote que tem todas as chagas de Cristo no seu corpo. De repente a própria igreja começa a questionar, a própria igreja não entende, a própria igreja o proíbe de confessar, a própria igreja o proíbe de celebrar a missa para o povo, porque as missas desse padre enchiam. Era 3, 4 horas da manhã, ele celebrava a missa e a igreja lotada, porque as pessoas viam Deus nesse santo de Pietrelcina. Mas como todo servo de Deus precisa ser humilhado, Deus permite que São Pio seja provado, que São Pio seja humilhado. Francisco de Assis foi humilhado, sim ou não? Depois que ele se decidiu ser pobre, ele foi desprezado pelo seu próprio pai, foi desprezado pela sua família. Batia nas casas das pessoas para pedir alimento e as pessoas não abriam as portas para ele. Quando ele era rico, todos deixavam ele passar. Quando ele era rico, todos aplaudiam. Quando ele era rico, todos o queriam em sua casa. Mas agora que ele é pobre, as pessoas batem porta na cara dele, não o aceitam, o rejeitam. Falamos muito de João da Cruz aqui. João da Cruz foi preso pelos seus próprios confrades e ficou 9 meses na prisão, comendo igual um bicho, sem poder celebrar a missa. Você já parou para pensar num negócio desse? Eu estou querendo dizer tudo isso porque se nós queremos ser santos, nós precisamos ter coragem de passar pela humilhação. E nós estamos acostumados a uma espiritualidade de aplausos. Ai, se alguém falar de mim dentro dessa igreja, ai, se alguém falar mal de mim, a gente fica amuado um mês, a gente fica triste, chora. Ai, o que aconteceu? Fulano está falando mal de mim. Nós não suportamos o desprezo. Nós queremos aplausos. Nós queremos que as pessoas nos venerem. Nós queremos que as pessoas vão de acordo com as nossas ideias. Nós não sabemos ser humildes. Nós não somos humildes. E só tem um jeito de Deus nos fazer humildes: é que a gente seja desprezado, é que a gente seja humilhado. Ou estamos dispostos a isso, ou não estaremos dispostos para entrar no caminho que Deus quer para nós. São Paulo, eu dizia ontem, aprendeu na marra que ele precisava ser humilde, porque estava todo soberbo. Eu vi a glória de Deus, eu subi até o 3º céu, e aí Deus manda um espinho na carne para ele, para que ele entenda que sem a graça de Deus ele não é nada. E é isso que o humilde tem que entender, que sem a graça de Deus eu não sou nada. Eu dizia muito isso ontem. Se você fizer alguma coisa de bom na sua vida, foi porque Deus deixou que você fizesse. Porque de você só sai coisa ruim, de você só sai pecado, de você só sai porcaria. Se Deus permitiu que alguma coisa saísse de boa em você, foi Ele quem fez. Você não pode nada, você não é nada, sem mim nada você pode fazer. Olha aí para quem está do seu lado e diga: você é nada. Diga para ele assim: sabe o que você é? Esterco. E aí você pergunta para ele: você sabe o que é esterco? Sabe? Quem fala isso é Paulo. Amém. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente se acha mais do que a gente é. A gente se acha mais do que a gente é. Maria foi humilde? Não existiu uma pessoa na terra mais humilde que Maria.
Ele olhou para a humildade de sua serva. Maria foi humilde. Olha o evangelho, ela não roubou a cena. Você não vai ver Maria lá falando: esse aqui é meu filho, ó, quando ele ressuscitava. Ele é meu filho. Em nenhum momento você vai ver ela roubando cena. Em nenhum momento você vai ver ela querendo aplausos. Ela se escondia. Ela sabia o lugar dela. E o que eu acho fantástico de Maria é que quando o filho dela está fazendo sucesso, ela não aparece. Agora, quando o filho dela está na cruz, quando o filho dela está sendo humilhado, quando o filho dela está sendo desprezado, ela é a primeira que está lá para dizer: este aí é meu filho. Ela não tem medo. Ela é a mais humilde serva do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer com tudo que estou dizendo, que a humildade é a maior arma para você vencer Satanás. E eu pergunto a você: você quer vencer Satanás? Seja humilde. E você vai ver que o demônio, ele vai ficar louco com você. Porque o demônio é orgulhoso por natureza. O demônio é 100% orgulhoso. E quando ele vê uma alma humilde, dá raiva nele. Você pode ter certeza que o diabo tem uma raiva incrível de Nossa Senhora. Nos exorcismos, o diabo falando de Maria, ele diz: sabe como ela me vence? Ela me vence com humildade. Quer vencer o demônio? Quer vencer Satanás? Seja humilde, e você vai vencer Satanás. Amém? Amém. E preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Quem ensina isso para nós é João da Cruz. O demônio, sabendo que nós somos orgulhosos, nós podemos até nos perder nas coisas de Deus. Como assim? Se o demônio vê que quando nós fazemos algo para Deus, nós ficamos orgulhosos com isso, o demônio não vai tirar a gente daquilo. Diz São João da Cruz que o demônio alimenta aquilo, para que você faça mais e para que você fique mais orgulhoso ainda. Por exemplo, a própria palavra de Deus diz que quando nós damos alimento aos pobres, que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não deve saber. Só que quando você alimenta o pobre e você se enche de orgulho por causa disso, o diabo ama. E o diabo quer que você alimente o pobre todo dia. Quando você reza, Jesus diz: fecha a porta do teu quarto e reza, para que ninguém veja que você está rezando. Porque quando a gente reza e a gente quer que os outros vejam, o diabo quer que você reze todo dia, filho. Porque para ele é melhor você rezar com orgulho do que outra coisa. Quando você jejuar, bota um sorriso na cara, não fica com a cara de maracujá, para que ninguém veja que você está jejuando. Mas se o diabo vê que quando você jejua, você se orgulha disso, ele quer que você jejue todo dia. Está dando para entender, sim ou não? Sim. Ou seja, você pode fazer o que você quiser, e o diabo vai tentar manchar todas as suas obras com orgulho. O diabo vai manchar todas as suas obras com vaidade. E se ele isto conseguir fazer, você pode ter feito a melhor obra do mundo, mas se foi manchada com orgulho, você perdeu toda a graça, você perdeu todo o mérito. E aquilo que era para ser bom, começou a ser a pior coisa do mundo para você. Começou a ser a pior coisa para a sua vida espiritual. Amém? É preciso que tire de nós todo veneno de orgulho, todo veneno de hipocrisia. Nós precisamos entender quem nós somos diante de Deus. Nós precisamos entender quem de fato eu sou. Um profeta que eu gosto muito e que é um dos que nos ensina muito a humildade é João Batista. Preste atenção, João Batista foi o último profeta, aquele que anunciou a vinda de Cristo de uma forma bem
eminente. Porque todos os profetas anunciaram Cristo, mas agora João Batista foi escolhido para anunciar o Cristo que ele estava vendo. Interessante, diz a palavra que as pessoas estavam confundindo João Batista com Jesus. Então imagina, João Batista pregando a conversão, João Batista batizando as pessoas, e de repente o povo amando João Batista, aplaudindo João Batista e falando: é ele. João Batista olhou para aquilo tudo e falou: estou começando a gostar desse negócio. Podia ter falado isso, sim ou não? Ele podia ter ofuscado, ele podia ter dito: sim, sou eu. Só que João Batista é humilde. João Batista foi escolhido para anunciar o precursor. João Batista sabia que ele não era a luz. João Batista sabia que ele não era o verbo. João Batista sabia que ele não era a palavra. Mas ele era a voz que clamava no deserto. E ele diz, João Batista, com toda a humildade: eu não sou digno de desatar a correia dos seus pés. Eu não sou nada. Virá depois de mim alguém que é mais forte do que eu. E quando Jesus chega, ele é capaz de apontar para Jesus e falar: ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Importa para mim que ele cresça e que eu diminua. Você está entendendo? Isto é humildade. Importa que ele cresça e que eu diminua. Diga comigo: importa que ele cresça e que eu diminua. Olha para quem está do seu lado: diga, importa que ele cresça e você diminua. Humildade tem a ver com humus, tem a ver com pó. Do pó você veio e do pó você vai voltar. Ei, preste atenção no que eu estou falando. É muito importante tudo que eu estou dizendo, e para vocês jovens é muito importante. Porque preste atenção, quando eu acho que eu posso, eu me dou mal. Eu posso ser casto, você não pode ser casto. Eu posso ser santo, não, você não pode ser santo. Humildade é você reconhecer que você não pode nada, mas que Deus pode tudo em você. Então quando você tem humildade, você fala: Deus, eu não posso, mas tu podes em mim. E aí a obra de Deus começa a acontecer na tua vida. Agora quem é orgulhoso acha que pode tudo. Vai esperando a tua queda, que vai ser grande. E tem um monte de gente que é assim. Acha que pode, acha que é o chabichão, acha que é o super-homem da fé. Quando vai ver, caiu. Conhece pessoas assim? O que é humildade, gente? Teresa diz que humildade é a verdade. A verdade de quem você é. Humildade não é cabeça torta. Humildade é verdade. É o reconhecimento de quem somos diante de Deus. É o reconhecimento de que eu não sou nada. É o reconhecimento de que não posso nada. É o reconhecimento de que Ele é tudo e eu não sou nada. Amém? O que é humildade? Humildade é a pessoa que não se vê superior a ninguém, mas pior do que todas. Nós temos dificuldade para isso. A gente sempre se enxerga melhor do que o outro. A gente sempre se enxerga num patamar acima. Ai de mim se eu me achar melhor que você só porque eu sou padre. Ai de mim. Porque ser padre é um ofício que Deus me deu. Eu posso celebrar a missa, eu posso confessar, mas diante de Deus eu não sou mais importante que você. Aliás, eu tenho plena convicção de que quando eu chegar no céu, Deus não vai me olhar porque eu sou padre.
Deus vai me olhar porque eu sou filho dele, igual a você. Mas nós não, nós achamos que nós valemos alguma porcaria. Nós achamos que valemos alguma coisa. E por que há brigas entre nós? Porque você se acha melhor do que o outro. Por que marido briga com a mulher? Porque o marido se acha melhor do que a mulher, então começa a brigar com ela. Todas as brigas vêm de orgulho. Por que existem brigas nas comunidades? Porque um começa a se achar melhor do que o outro. Um começa a se achar que pode corrigir o outro. Se nós fôssemos humildes, nós diríamos: eu sou pior do que você. Quem sou eu para julgar você? Quem sou eu para condenar você? Quem sou eu para olhar o cisco do teu olho se eu tenho uma trave no meu? E por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para não cair. Pessoa que fica falando mal da vida dos outros é orgulhoso. Julgamento é fonte de orgulho. Fofoca é orgulho. Julgamento é orgulho. Briga é orgulho. Ciúme é orgulho. Ódio é orgulho. Mágoa é orgulho. Tudo é orgulho. Nós não somos humildes. Porque se a gente visse um irmão cair, a atitude nossa deveria ser assim: poxa, você que está de pé, cuidado para não cair. Eu vou começar a rezar por esse irmão. E eu tenho, com certeza, eu sou pior do que ele. E eu vou estender minha mão para ele, para a gente se ajudar um ao outro. Agora a gente, quando vê alguém cair, a gente fala: tá vendo? Olha, pecador. Acho que isso não existe nos Estados Unidos, só lá no Brasil. O humilde, ele tem clareza dos seus pecados. Os seus pecados estão aqui, ó. Quem não é humilde, quem é orgulhoso, ele não se vê pecador. É incrível, gente. Eu lembro que teve uns dias que eu estava numa paróquia trabalhando, e uma mulher começou a implicar comigo por causa de besteira, por causa de coisa pequena lá, não lembro o que era direito. Eu disse para ela: você é muito orgulhosa. Eu sei que eu também sou, mas você também é muito orgulhosa. A mulher quase morreu do coração quando eu falei isso. Eu não sou orgulhosa. Tem gente que acha que não tem orgulho. Tem gente que eu já encontrei vários, porque eu sou padre. Quantas vezes eu fui no confessionário para atender a pessoa, e a pessoa, esses dias mesmo, fui atender uma pessoa, a pessoa sentou para confessar. Pode contar seus pecados, filho. A mulher, ficamos 10 minutos, não saía um pecado da mulher. Porque tem gente que senta para confessar: eu não faço nada de mal, padre. Sabe, eu nunca matei, nunca roubei. Aí eu perguntei: a senhora é paciente? Não, sou muito paciente. A senhora guarda a mágoa de alguém? Não, nunca guardei mágoa de ninguém. A senhora reza todos os dias? Sempre, todos os dias eu rezo. Ela foi, não achei um pecado. Falei: minha senhora, não tem como confessar você não. Porque não achamos pecado nenhum. Aí ela levantou, não deu a absolvição. Aí ela começou a falar: então, eu estava meio ausente da igreja, por causa que lá aconteceram uns problemas na minha vida, mas eu estou feliz porque estou aqui de novo. Ah, então quer dizer que faltou algumas missas algum domingo? Ah, faltei uma missa ou outra. Falei: achamos um. Senta aqui para a gente absorver então. Mas tem gente que tem... Por que ela não chegou logo acusando os pecados? Fica dando trabalho para o padre. Porque eu não sou Padre Pio de ficar vendo o pecado que você fez. O Padre Pio chegava, não precisava dizer nada, ele já falava seus pecados tudo. Eu não sou obrigado a ser Padre Pio. Nem quero. Mas
Mas tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer seu erro. Marido e mulher têm dificuldade de reconhecer que errou. Qual é o problema de você falar, eu errei? E quanto maior o poder, quanto maior o status, mais difícil é. Sim ou não? Como é difícil para um papai e para uma mamãe reconhecer para um filho que ele errou. Porque o papai e a mamãe é maior que o filho. E tem hora que papai e mamãe erram. E devia ter humildade de falar, você perdoa o papai? Você perdoa a mamãe? Porque eu falei o que eu não deveria ter falado para você. Eu agi com você de uma forma... Já pensou o teu filho nascer com essa lembrança de papai e mamãe pedindo perdão pelas vezes que eu ofendi por palavras, e o filhinho crescer e falar, olha, eu lembro que um dia minha mãe me tratou mal, mas ela pediu perdão para mim. Ó, que bonito. Mas não, o papai e a mamãe se sentem maior. Como é difícil para um padre reconhecer os seus erros diante da comunidade, porque ele se acha maior que todos. Ai, se algum leigo vir falar os meus pecados. Quanto mais vai subindo, mais vai piorando. Como é difícil para um bispo reconhecer que ele errou. Como é difícil para um governante reconhecer. Você já viu algum presidente da república dizer assim, eu errei? Já viu? Eles nunca erram. Principalmente no Brasil, nunca errou. Nunca. É uma arrogância. E se eu sou ser humano, eu sou passível de erro. Eu tenho que ter a humildade de reconhecer os meus erros. E o que agrada a Deus é um coração humilde. O humilde, ele gosta dos últimos lugares. É a Bíblia que fala isso. O humilde gosta dos últimos lugares, não gosta dos primeiros. Agora nós não gostamos dos últimos lugares. Terezinha dizia que ela gostava dos últimos lugares porque lá ninguém briga com ela. Porque o primeiro lugar sempre tem briga para ver quem é o primeiro. Nos últimos não, ninguém briga para o último. Todo mundo quer o primeiro lugar. Todo mundo quer as melhores coisas. O humilde, ele não está preocupado com o status, mas ele está preocupado em servir Deus. O humilde só quer servir a Deus, gente. Não importa se vão falar bem, não importa se vão falar mal, não importa qual é o cargo que eu ocupo, não importa na minha comunidade que eu faço ou deixo de fazer, não importa o que eu faço, se eu lavo o banheiro, ou se eu canto, ou se eu prego, ou se eu estou escondido, não importa. O importante é que eu estou servindo Deus. E eu não estou nessa terra para ser aplaudido, eu não estou nessa terra para ser visto, eu estou nessa terra para servir Deus. Importa que Ele cresça e que eu diminua, importa que Ele apareça e eu desapareça. E hoje em dia, nós estamos vivendo a era da aparência. Já parou para pensar nisso? Quem fala isso é o Papa Francisco no seu livro Deus é Jovem. Nós, antigamente, tudo que nós fazíamos, nós não queríamos que as pessoas vissem. Então, se nós estávamos fazendo algo, nós queríamos viver só para nós aquilo. Antigamente. Hoje não. Tudo que nós fazemos, nós queremos mostrar para o mundo que nós estamos fazendo. Então, o que a gente faz? A gente já tira uma fotinha, coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca onde tiver que colocar. É verdade ou não é? Se eu estiver comendo não sei na onde, tem que postar para todo mundo. Se eu estiver me passeando, tem que postar. Se eu estiver rezando, tem que postar. Se eu tiver que fazer aquilo, tem que postar. É ou não é? Mas até aí tudo bem. O problema é que depois eu fico conferindo quantos likes tiveram. E aí quando tem poucos, eu fico triste. E quando tem muitos, eu fico feliz. E tem gente que está entrando
depressão. E aí tem gente que fica comparando a da amiga. Ai, ela tem mais do que eu. Já entendi, ela está mostrando todo o corpo dela. Vou começar a fazer isso para ver se dá certo. E aí as baixarias começam. Porque nós estamos vivendo a era da aparência. Nós estamos querendo aparecer, sendo que nós deveríamos desaparecer para que Deus aparecesse. Será que nós queremos o último lugar? Será que nós queremos ser desprezados mesmo? O que é humildade? João da Cruz vai dizer: humildade é falar mal de si e desejar que os outros falem. É pensar mal de si e desejar que os outros pensem. Para mim essa aqui é uma das piores definições de humildade. É difícil demais. Você fala mal de você mesmo? Até aí tá, até que é um pouco fácil. Agora você deseja que os outros falem mal de você? Você pensa mal de si e deseja que os outros pensem mal de você? Por que isso? Porque você sabe que você é porcaria nenhuma. Você sabe que você não é nada. E quando alguém pensa mal de você, você fala: tá certo, eu sou isso aí mesmo. O humilde, ele não está preocupado com o que os outros pensam. Deixa eu te pensar. Agora tem gente que é capaz de entrar em depressão quando o outro fala mal. Acaba tudo para a pessoa. E é por isso que Jesus fala: quando falarem mal de você, quando vos perseguirem, quando vos caluniarem, quando mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa nos... Irmãos e irmãs, só um coração humilde pode agradar a Deus. Diga comigo: só um coração humilde pode agradar a Deus. Você está entendendo isso, sim ou não? Jesus conta uma parábola. O fariseu erguia os braços e dizia: eu te louvo, ó Pai, porque eu não sou como esses daí do mundão. Porque eu pago dízimo. Eu vou para a missa todo domingo. Eu sou fiel. Eu rezo o rosário. Eu faço adoração. Eu faço jejum. Eu não sou como estes. E aí do outro lado existia um homem que estava batendo no peito e falava assim: piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E aí pergunta para Jesus: qual foi a oração que mais agradou a Deus? Qual foi? A daquele que era perfeito ou desse pecador? Por quê? Porque esse camarada aqui, ele achava que era ele que se santificava. Esse camarada aqui está cheio de si. Ele tudo que faz para se aparecer. Ele tudo que faz para ser visto. Ele acha que porque ele reza ele está sendo salvo. Ele acha que a salvação vem pelas suas obras. E esse daqui não. Ele sabe que sem Deus ele não pode nada. Ele sabe que ele é um grande pecador. Ele sabe que você precisa de Deus. O coração que agrada a Deus é este aqui. E é aqui que Deus quer que você esteja. Que você saia de lá, aonde você olha com um olhar sobre os outros, que você critica os outros e se acha melhor, e Deus quer que você esteja aqui com o coração contrito, humilhado na presença dele, dizendo: sem ti eu não posso fazer nada, sem ti eu não posso ser santo, sem ti eu não sou capaz de nada. Ontem nós ouvimos o Evangelho: se vocês não se converterdes e não vos transformardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo para a gente se transformar como criança. A gente sabe que criança é um trem orgulhoso, né? Criança é um trem egoísta. É ou não é? Se você der um presente para uma criança e o amiguinho dela chegar pedindo, ela dá? Então por que Jesus está pedindo para a gente ser igual criança? Aí tem gente que fala assim: é porque criança é inocente. Por que Jesus está pedindo para a gente ser
características da criança que Jesus quer que nós nos assemelhemos. Primeiro, toda criança é pequena. Você já viu criança grande? Já? Não, toda criança é pequena. Jesus quer que você seja pequeno, como as crianças. Não queira ser grande, queira ser pequeno. Porque diante de Deus é isso que Ele quer de nós, sejamos pequenos. Amém? Não queira ser grande, não queira ser adulto, seja criança, seja pequeno. Segunda característica que toda criança tem: toda criança é dependente do seu pai. Sem o seu pai, uma criança morre. Se você largar uma criança sozinha, ela consegue se manter? Ela consegue comer? Ela consegue viver? Não, ela depende de alguém, ela depende do seu pai. É a segunda característica de uma criança que Deus quer que você tenha. Deus quer que você seja totalmente dependente de Deus. Sem Ele eu não sou ninguém, sem Ele eu não posso nada. Amém? Eu quero ir terminando e dando para nós alguns exemplos da Bíblia. Aquele centurião que tinha alguém doente na sua casa e ele vai pedir para Jesus um milagre. E aquele homem, ele não foi com arrogância para Jesus, mas ele foi com muita humildade no coração, a ponto de ele dizer assim: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e o meu servo ficará curado. Quando ele fala isso, Jesus vê uma grande humildade no seu coração, e Jesus cura o servo do centurião. Naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Porque Deus ama uma pessoa que é humilde. Deus ama uma pessoa que reza com humildade, amém? Gente, essa é a oração que nós fazemos todo dia na missa. Quando o padre levanta o corpo de Cristo para você, você não pode achar que aquilo ali é prêmio para quem é santo. Nós não podemos achar que a hóstia é alimento para os bons. Nós não podemos achar que nós somos merecedores disso. E é por isso que a igreja convida eu e você a dizer: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Deus quer a humildade de nós. A Bíblia coloca uma outra história de humildade, a qual eu acho tremenda, que é a história da cananeia. Aquela mulher que tinha uma filha endemoniada. Ela pede para Jesus: cura minha filha, Jesus. E diz a palavra que Jesus não lhe responde palavra alguma. Ou seja, Jesus fica quieto, ela não fala nada, e ela já é humilhada ali. Depois ela pede de novo. E de repente os discípulos falam: despede essa mulher, ela nos persegue com seus gritos. Mais uma vez ela é humilhada. Qualquer um de nós nessa hora já tinha ido embora. Jesus não fala nada, os discípulos a desprezam, e ela pede de novo: Jesus, minha filha está precisando de um milagre. E aí diz a Bíblia que Jesus diz para ela: olha, não convém jogar aos cachorrinhos os pão dos filhos. Jesus agora chama ela de cachorro. Jesus humilha mais essa mulher. Essa mulher tinha 1000 motivos para ir embora. Se ela fosse orgulhosa, ela já teria ido. Mas aquela mulher cheia de humildade, ela diz: Senhor, uma migalha do teu poder é capaz de curar minha filha. Os cachorrinhos não comem a comida dos seus donos, mas ao menos a migalha os cachorrinhos comem. Ela se assumiu como cachorro e ela disse: cachorro come migalha, eu quero uma migalha do teu poder, Senhor. Eu não sou digno mesmo de comer o teu poder. Eu não sou digna mesmo de tocar no teu manto. Eu não sou digna de ti, Senhor, mas eu preciso do teu milagre. Olha que humildade. Na mesma hora a sua filha ficou curada, porque Jesus ama um coração humilde. Você está entendendo, sim ou não? Mais do que alguém que Deus mais do que procura uma alma humilde, do que pessoas que rezam o dia inteiro,
fazem isso, fazem aquilo, mas tá sem humildade, isso não vale nada. Não vale nada. Não vale nada você rezar rosários e rosários sem humildade. Não vale nada você fazer tudo que você faz por Deus sem humildade. Tudo fica em vão, tudo cai por terra. O que agrada a Deus é uma alma humilde. E nós temos que aprender com quem, gente? A sermos humildes. Jesus. Oh, meu Deus. É difícil ou não é, gente? Sim. Vai ser difícil ou não vai? Vai. Eu só queria que quando você fosse humilhado, você se recordasse dessa pregação. Aí um dia que você for humilhado, alguém falar mal de você, alguém te perseguir, aí você lembra: opa, eu não disse que eu queria ser humilde? Chegou a hora. Você quer ver uma prova de que a gente não é humilde? Toda vez que alguém corrige alguém, toda vez que alguém nos corrige, você já prestou atenção que a gente sempre tem uma desculpa para dar? Sim ou não? A pessoa fala assim: você fez isso. Não, não é bem assim. Ou então, eu fiz, mas... Sempre tem um mais, sempre tem um mais. A gente sempre tem um mais. Esse mais estraga a nossa santidade, gente. Porque se a gente fosse humilde, a gente levava até a má fama daquilo que nem a gente fez. O humilde, ele não fica preocupado em ser justificado pelos homens, mas ele sabe que a sua justiça vem de Deus. Sabe por quê? Porque os humildes nesta terra são humilhados, mas no céu serão exaltados. Amém. Os humildes serão exaltados. Maria foi a serva mais humilde, mas ela sobe como ninguém havia subido. Os anjos a levam, ela é assunta aos céus. Francisco de Assis, um irmão, teve um dia uma visão e viu que o trono de Lúcifer agora estava sentado naquele trono. Francisco de Assis. Porque se pelo orgulho Lúcifer perde o trono, pela humildade Francisco conquista aquele trono. Jesus foi humilhado, foi desprezado como ninguém. Juntando todas as humilhações de todos os seres humanos, não dá o que Jesus sofreu, mas diz a palavra que Deus o exaltou e o colocou no mais alto, à direita do Pai, e tudo agora está debaixo dos pés dele, inclusive a cabecinha de Satanás. Ei, eu não estou pregando para você ser bobo, porque ser humilde nos dias atuais parece ser bobo, porque a pessoa vai falar com você e você vai ficar quieto. É isso mesmo. A pessoa vai te dar um tapa numa face e você vai dar outra. A pessoa vai falar mal de você e você não vai se justificar. A pessoa vai te humilhar e você vai agradecer. Parece que isso é ser bobo, mas pode ter certeza que teus pontos estão sendo contados no céu. E Deus um dia vai te exaltar tanto acima dos teus inimigos. Os teus inimigos serão humilhados. As bem-aventuranças, felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode escrever o que eu estou falando, meu irmão e minha irmã. Estes poderosos, aqueles que se acham, um dia vão todos cair. Um dia todos vão cair. E todos aqueles que foram humilhados serão exaltados por Deus. Eu tenho dó desses poderosos. Eu tenho dó desses poderosos. Porque hoje os humildes choram. Hoje os simples choram. Mas eles um dia hão de rir. E aqueles que hoje riem, um dia hão de chorar. Este homem aqui, antes de morrer, ele, na última ceia, ele se ajoelha,
sendo o Criador do céu e da terra, ele se ajoelha, começa a lavar os pés um por um, inclusive do seu traidor, porque Jesus já sabia que Judas ia trair, sim ou não? Ah, sabia. Jesus já sabia que Pedro iria negar, sabia. Só que Jesus lava o pé um por um. E isso significa que o servo de Cristo deve ser assim: lavar os pés uns dos outros. Você tem lavado os pés uns dos outros? Assim como eu dei o exemplo, eu quero que vocês façam. Jesus falou para nós: fazei isso, lavai os pés uns dos outros. Coloca a mão no seu coração e diga: dai-me um coração humilde. Olha para quem está do seu lado aí e fala: desempina esse nariz, que você não é ninguém. Amém? Vamos ficar de pé? Importa que ele cresça e que eu. Importa que ele cresça e que eu. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Feche teus olhos e se coloque em humildade agora diante do Senhor. Quem que nós somos diante de Deus? Nada. Vai reconhecendo o seu nada diante de Deus. Importa que Tu cresça, Senhor, e que eu diminua. Me ensina a seguir Teu exemplo. Me ensina a ser desprezado. Me ensina a ser humilhado, Senhor, sem nada reclamar, sem nada querer, sem nada exigir. Quem sou eu para exigir? Quem sou eu para querer? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
serafins que cobre o rosto ante a ti. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. Deus, e que diminua eu, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor. Essa conclusão que Paulo chegou diante do seu orgulho. Tua graça me basta. Porque de mim eu não posso nada. Eu não posso fazer nada, eu não sou nada. Então tua graça me basta. Só tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta. Tua presença é meu prazer. Peça esse dom da humildade para Jesus. Porque até ser humilde é graça de Deus. Não adianta você forçar a humildade. Ou você é ou você não é. As pessoas logo perceberão se é algo forçado. Não pode ser um esforço. Primeiro vai ser esforço, porque é virtude, mas até ser algo natural em você. A humildade brota do seu coração. Dai-nos humildade, Senhor. Dai-nos humildade, Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Jesus manso e humilde de coração. Jesus manso e humilde de coração.